Meu nome é Max Ramalho, eu sou pesquisador do GESEL. O título da minha dissertação é O papel de políticas públicas de regulação na transformação do setor elétrico, o caso da transição energética alemã. Meu trabalho faz parte do projeto de pesquisa feito em parceria com a Energisa, com o título Impactos de recursos energéticos distribuídos sobre o setor de distribuição. O meu trabalho tenta analisar o papel do Estado dentro de um processo de transformação da economia. Especificamente, eu olho no caso alemão e as suas políticas de apoio e promoção de energia fotovoltaica. Então, olhando o caso da Alemanha, a gente vê que desde o começo do século houve uma expansão enorme de energia fotovoltaica. E eu tento explorar qual o papel das políticas públicas em possibilitar esse processo. E, mais que isso, como que isso se encaixa em um processo maior da transformação do sistema energético como um todo. O meu primeiro capítulo apresenta um arcabouço teórico. Especificamente, existem 3 elementos que me ajudam a analisar o problema como um todo. Primeiro, o Sistema Nacional de Inovação. Ele me possibilita identificar os elementos diferentes na Alemanha que contribuem a esse processo. Isso inclui as instituições, o sistema de educação, as características das indústrias que facilitam a Alemanha ter essa expansão de energia fotovoltaica, por exemplo. O segundo conceito que eu usei é o da política Mission Oriented, que ajuda a identificar a transição energética como uma missão, que é importante para também entender o papel do Estado em direcionar uma mudança da economia. O terceiro conceito que eu utilizei é o dos paradigmas tecnoeconômicos. Ele ajuda a informar os desafios desse processo de transformações. Então, ele ajuda a identificar os elementos, as características que facilitam essas transições acontecerem e que dificultam essas transições acontecerem. No segundo capítulo, eu comecei apresentando a Energiewende, que é a transição energética alemã, como toda. Isso era importante para entender que é uma mudança sistêmica. Então eu comecei a apresentar os diferentes elementos que contribuem a esse processo e mostrar que a parte de energia renovável e fotovoltaica é só um elemento de vários e que isso necessita um esforço sistêmico e uma colaboração entre diferentes elementos de instituições, tudo isso, e políticas da Alemanha. E em seguida eu apresentei alguns elementos do sistema de inovação alemão para mostrar que existem várias instituições e também aspectos da economia alemã que são importantes para contribuir para esse processo e que facilitam ou, dependendo da situação, dificultam esse processo acontecer. No terceiro capítulo, eu analisei especificamente a trajetória de energia fotovoltaica da Alemanha e a política que possibilitou esse processo. Então, eu analisei a mudança e o desenvolvimento dessa política ao longo do tempo e tentei identificar as motivações para essas mudanças e também o contexto e o debate político, para identificar os desafios que uma política dessa enfrenta em apoiar e se adaptar a uma tecnologia caracterizada por um progresso tecnológico muito rápido e uma queda de preço muito acelerada. Isso me trouxe à conclusão que, por um lado, olhando o exemplo da energia fotovoltaica na Alemanha e as políticas de incentivo, existem 2 desafios para essas políticas. Por um lado, elas têm que lidar com a incerteza das tecnologias. Então elas têm que ser criadas, desenhadas de uma forma que elas são adaptáveis a essas mudanças. E o caso alemão demonstra isso. Pelo outro lado, existe a dificuldade de criar estabilidade nas políticas. Então, de manter um apoio político. Isso no caso das políticas específicas, como essa na Alemanha do apoio à difusão de energia fotovoltaica. Mas olhando a transição energética como um todo, o caso da Alemanha demonstra a importância do Estado direcionar e criar metas para esse processo e de, portanto, criar políticas fortes o suficiente para promover essa transformação sistêmica. Então, como todo, o caso alemão é muito interessante, porque por um lado ele mostra as possibilidades de políticas públicas e as possibilidades do governo gerar uma transformação fundamental do sistema energético e da economia. Mas pelo outro lado, ele demonstra os desafios e as dificuldades de conseguir isso. Então hoje em dia, a transição energética alemã não está progredindo da maneira que foi concebido.